Olá, jovens, sejam bem-vindos a esta aula de Química. Espero que todos estejam bem, com saúde. Olha, hoje o tema da nossa aula é lei de Hess. É o último tópico de termoquímica. Eu não vou enganar vocês, lei de Hess não é fácil. Muitos alunos que já terminaram o ensino médio são unânimes em dizer que esse tópico é o mais difícil da química, mais difícil do que qualquer parte da química do terceirão, mas é bastante cobrado nos vestibulares e Enem, vestibular da Evangélica, da UEG, sempre cobram lei de Hess. O que vem a ser lei de Hess? Em uma reação química, a variação da entalpia é sempre a mesma, quer ela ocorra em uma única etapa ou em várias etapas. Por exemplo, como vocês viram anteriormente, dá lá uma equação, e aí sempre no final dela tem o valor do ΔH. Aqui, o nosso objetivo na lei de Hess é chegar numa equação-resposta, mas sempre o exercício vai te dar pelo menos 3 equações. 3, 4, 5, às vezes até mais. Bom, esta é a fórmula para nós calcularmos a variação de entalpia na lei de Hess. É somar o valor do ΔH de todas as equações. Aqui eu coloquei ΔH1 e ΔH2, quando são duas equações, que não é equação-resposta. Agora, quando são 3, aí vai mais ΔH3. A equação que não tem o valor do ΔH é chamada de equação-resposta. Esta equação, ela não pode ser alterada. Ou seja, se houvesse essa palavra, ela seria imexível. Não pode mexer nela para nada. E o resultado final tem que ser igual a esta equação-resposta. Tá bom? Devemos sublinhar todas as substâncias que tem na equação-resposta nas outras equações. Vocês vão entender melhor a partir do momento que eu começar a fazer exercício. Aqui agora é a parte teórica que tem que ser passada para que vocês tenham uma fundamentação do que vem a ser isso. Mas vocês só vão entender com exercício mesmo.
Bom, então, o que acontece? As substâncias sublinhadas têm que ficar no mesmo lado que ela está na equação resposta. Quando trocamos de membro uma equação, devemos trocar o sinal do ΔH. Se ele for positivo, fica negativo. Se ele for negativo, fica positivo. Devemos cortar todas as substâncias iguais que estão em membros diferentes. E no final do exercício, só sobram as substâncias que tem na equação resposta. Então, as substâncias que tem na equação resposta, geralmente a gente não corta elas, mas todas as outras que não tem na equação resposta, devemos cortá-las. Se as substâncias forem iguais em duas equações e tiverem no mesmo membro, devemos somá-las. Quando a mesma substância sublinhada aparece mais de uma vez, não devemos analisá-la. Bom, eu vou passar exercício agora. À medida que for surgindo mais coisas, eu vou explicando. Porque se for para passar teoria em tudo que a gente trabalha em lei de Hess, é muita coisa. Bom, pessoal, então aqui vocês viram que foram dadas duas equações com os valores de entalpia, com ΔH. E esta aqui não tem o valor do ΔH. Então esta equação
que não tem um valor da entalpia, é chamada de equação resposta. E ela pode aparecer no final, pode ser a primeira, pode ela estar no meio, não tem uma posição certa dela ficar, mas fica padronizada. A equação que não tem um valor do ΔH é a equação resposta. E ela é o parâmetro de comparação nosso para as outras. Primeira coisa, o que eu faço? Eu sublinho todas as substâncias que tem nessa equação resposta que estão nas outras. Enxofre sólido, aqui tem O2, então sublinha ele também. SO3 não tem aqui, então não sublinha. SO2 não sublinha, aqui a gente vai sublinhar. Agora, o que vocês observam? Os coeficientes, né, o número de mols, geralmente não são iguais, mas a substância O2 e o estado físico gasoso tem que ser igual. Então, aqui eu tenho SO3 que está aqui, então deve sublinhar ele também. Bom, feito isso, eu vou analisar cada uma das equações. Aqui vocês observam que eu até escrevi na teoria, quando a mesma substância que tem na equação resposta foi sublinhada duas vezes, você não analisa ela. Você analisa aquela substância que está no mesmo membro. Então, enxofre sólido está no primeiro membro, ou seja, à esquerda da seta, nos reagentes, aqui também. Aqui o número de mols é 1 e aqui também é 1. Porque se na equação resposta aqui fosse número de mols 2, eu teria que multiplicar toda essa equação por 2. E aí todos os coeficientes seriam multiplicados por 2, inclusive o valor do ΔH. Então aqui, quando a mesma substância sublinhada está do mesmo lado, com o mesmo coeficiente, com o mesmo número de mols, eu vou apenas copiar. Então vai ficar enxofre sólido mais O2 gasoso, SO2 gasoso, ΔH1. Tudo bem? Agora vamos analisar essa outra equação. O SO3 está no segundo membro. Aqui também está no segundo membro. Então, coeficiente 1, coeficiente 1. Também, na mesma situação, eu devo copiar. Então, vai ficar SO2 gasoso mais meio O2 gasoso, produzindo SO3 gasoso, ΔH2 menos 23,4 cacau. Tudo bem. Agora, meninos, feito isso, eu vou somar as duas equações e vou cortar todas as substâncias que estão em membros diferentes e que são iguais. Por exemplo, o SO2 está no primeiro membro, aqui está no segundo membro, então eu devo cortar. Olha, na matemática é o seguinte, quando você tem 2x menos 2x mais y é igual a 4, esse com esse você corta, fica y igual a 4. Porém, acontece o seguinte, quando você tem 3x mais 5 é igual a 3x menos y, quando você vai passar, vamos botar aqui um 8, você passa esse 3x para cá, ele vem com o sinal trocado, aí você corta, ou seja, de acordo com a lei da matemática, ali acontece a mesma coisa na química. Quando elas estão em membros diferentes, eu devo cortar. Quando elas estão no mesmo membro, eu devo somar. Então aqui sobrou S sólido, enxofre sólido, não tem mais substâncias que eu possa cortar. Como aqui o O2 está no mesmo membro, eu devo somar. Qual é o coeficiente aqui? Não é 1? Mais meio. Tira o mínimo múltiplo comum, né? Soma e subtração de frações só faz tirando o mínimo múltiplo comum. Quando é um só denominador, só copia ele. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, mais 2 por 2, 1, mais vezes 1, 1. Dá 3 meios.
que é justamente o que está aqui. E aqui sobrou o quê? O SO3. Agora, para eu calcular o ΔH, eu vou aplicar aquela fórmula que eu coloquei antes. Eu vou somar, né, esses ΔHs que estão aí. Então veja, a variação de entalpia é igual a ΔH1 mais ΔH2. Então, o que eu faço? Vou substituir os valores. Menos 71 mais da fórmula com menos do número. Vou fazer o jogo de sinais aqui. Menos 71 mais esses menos, 23,4. ΔH é igual. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então esse é o nosso resultado. Então assim, é muita informação, porém cálculo mesmo é pouca coisa, tá? Então tem outros exercícios, né, que vocês vão deparar com situações diferentes, tá certo? Então, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vê mais coisas. Com certeza vai surgir dúvidas na hora que vocês forem resolver os exercícios, mas à medida que for surgindo dúvidas, vocês vão postando no ambiente que eu vou ajudar vocês. Para terminar, mensagem. Ser bom. É tão fácil ser bom. Por que não ser? Por que não espalhar em derredor o perfume sutil do bem-querer, que faz a vida parecer melhor? Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custam pouco e valem tanto. Como é feliz o que ama, o que perdoa, o que sabe fazer cessar o pranto. Uma palavra dura soa mal, é uma gota de fel que destilamos. Tem, porém, ressonância de cristal qualquer palavra boa que digamos. Ao rico, ao pobre, ao velho ou à criança, a todos trata com igual carinho, e guarda na tua alma esta lembrança, que é bem melhor ser flor do que ser espinho. Se é tão fácil ser bom, sejamos bons, seguindo a lei divina da bondade, e no cultivo dos melhores dons, havemos de alcançar a santidade. Abdiel Monteiro. Então, meninos, através dessa mensagem, né, tão simples, mas que diz muito, e que se a gente colocá-la em prática, a gente vai ganhar um cantinho lá no céu, né? Espalhando boas ações, né, em todo lugar que estivermos, né, tratando bem todas as pessoas, ajudando ao máximo de pessoas possível, né? Então é assim. Agora, eu não sei por que muitas pessoas se incomodam quando está praticando bem, quando está fazendo uma boa ação, aí prefere fazer o contrário, né? Então pense nisso, coloque em prática e com certeza você vai conquistar mais e mais amigos, né? Porque todos gostam de uma amizade, de uma pessoa boa, né? Até mesmo no relacionamento a dois, o seu futuro esposo, a sua futura esposa, com certeza uma das qualidades que você vai observar nessa pessoa é se ela é uma pessoa boa. Porque se você vai namorar com uma pessoa que tem aquele espírito vingativo, não, se não fizer o que eu quero, eu mato. Mas claro que você não vai querer conviver o resto da vida com uma pessoa dessa, correndo risco de vida em viver com ela, né? Então pense nisso, tudo de bom. E, né, por falar nisso, eu não sei se vocês sabem, o homem que morreu de latinha. Pois é, ele foi tomar banho no lago, falaram para ele que lá não tinha piranha e nem jacaré, e lá tinha. Meninos, tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser, fica com Deus.